E eu falo hoje com o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC, o Pedro Estevão. Pedro, muito obrigado pela participação no Dia a Dia Rural, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Imagina, a gente vai ter uma conversa aqui sobre o setor de máquinas e também sobre as exportações, né, do nosso Brasil no ano passado. Eu já quero começar perguntando para você, na visão de vocês, da associação, como foi o desempenho do ano passado para o mercado de máquinas agrícolas? Olha, o ano passado não foi um ano bom. Nós tivemos uma queda no faturamento do setor de 23%, é uma queda expressiva e basicamente é função de três fatores. O primeiro, e a principal, nós tivemos uma seca muito severa na praticamente todo o Brasil na safra de verão, que diminuiu muito a produtividade do agricultor e faz com que ele tenha uma menor rentabilidade. E aí você realmente os investimentos ficam em segundo plano. A segunda coisa é que o juro subiu muito, o juro ficou alto, e o plano safra, que tem um juro menor, né, o Moderfrota está 11,5%, o recurso durou apenas 6 meses. Então, o pessoal acabou o recurso do plano safra, o pessoal é obrigado a ir para o mercado, vai pagar 16%, também retrai investimento. E nós não tivemos, o ano passado, um aumento expressivo de área plantada. Os outros anos para trás, quando eu falo para trás, é 20 até 2023, a gente teve aumento expressivo de área plantada. Quando você tem aumento de área plantada, a gente fala que tem dois mercados. Tem um mercado que é de reposição, ou seja, aquelas máquinas que ficam velhas que você troca, e você tem o mercado de expansão, você aumenta a área, aí você é obrigado a comprar máquina, não tem máquina sobrando, né? Então, quando você aumenta a área, você é obrigado a comprar máquina. Então, esses três fatores fizeram com que o ano passado fosse bastante desafiador para o mercado de máquinas agrícolas. A gente até teve no Rio Grande do Sul, né, aquela enchente que acabou causando prejuízo, né, ele fazendo com que alguns produtores até perdessem seu maquinário. Mas é aquilo, tem a necessidade, mas nem sempre tem a condição de investir, né, de comprar uma máquina nova. Exatamente, foi o caso do Rio Grande do Sul. Você teve lá, o pessoal, a parte das máquinas ficaram deterioradas, né? Mas a condição para comprar realmente, o ano passado, a janela de investimento realmente não era boa. E uma outra questão que também queria ver com você, como estão os insumos para o setor de máquinas agrícolas, né? Além de todos esses três tópicos, quando a gente fala de máquinas agrícolas, a gente fala de muito do setor de aço, por exemplo. É um setor que tem favorecido ou mais prejudicado a fabricação, tendo em vista que a saída aqui no Brasil, pelo menos, não tem sido muito grande? Não, em relação a peças, componentes e matéria-prima, a gente não tem nenhum senão, ou seja, o abastecimento está normal, o nível de preço subiu muito lá na pandemia, vai cair um pouco, e a gente não tem repassado nem a inflação a inflação do IPCA no preço das máquinas, ou seja, o preço das máquinas está nós estamos repassando até menos que a inflação geral do país. Então, nós estamos tranquilos nesse quesito. Agora a gente olhando para um mercado externo, como o Brasil se posiciona quando a gente fala no sentido de exportar, né? Eu sei que a América Latina é destino de algumas máquinas, né, do Brasil, mas eu queria saber como que o Brasil se posiciona diante desse mercado enquanto exportador de máquinas e também de tecnologia. Olha, como você bem disse, a gente deve ter exportado ano passado algo em torno de 6 bilhões de dólares, vai dar 12 milhões de reais, 12 bilhões de reais. O principal mercado, desculpa, realmente é a América Latina. Se você pegar a Argentina, é o principal mercado depois do Brasil na América Latina toda, é a Argentina, a gente exporta muito para a Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, México. Esses são os principais mercados. A gente exporta também para a África, o principal mercado lá é a África do Sul, e na África mais continental, a parte mais de cima, ali, indo para o deserto do Saara, a gente exporta muito postais, e a gente tem um mercado muito bom no leste europeu, né? Um pouco prejudicado agora por causa da guerra, Rússia e Ucrânia, mas a gente tem um mercado razoável lá, ah, da própria Rússia, na própria Ucrânia, e naqueles países ali que fazem Letônia, e países que fazem fronteira lá com a Rússia, tá?
Na região, tá. Então, agora, quando a gente fala da balança comercial do Brasil como um todo, não só falando de máquinas agrícolas, né? Ano passado a gente teve um superávit, que foi um valor recorde, né? É o segundo maior valor na história, que foi 74,5 bilhões de dólares, com destaque para a indústria de transformação. Como vocês da Bimac enxergam o desempenho geral, mas também olhando os detalhes de cada setor? Olha, nós tivemos um bom superávit na indústria de transformação, ou seja, as exportações de bens manufaturados cresceram bastante. A Bimac o setor que a Bimac representa é um dos principais exportadores de bens manufaturados do país. E também você veja que cresceu a importação de bens de capitais, ou seja, o pessoal também comprou máquinas para fábrica. Então, significa que nós estamos num bom caminho de reindustrialização do país, né? Você tem o governo federal, esse atual governo tem batido muito nessa tecla que a gente deve reindustrializar o país. Ou seja, a gente perdeu muito em exportação nos últimos anos, a gente há uma tentativa de reindustrialização. Então, eu acho que esse ano que passou agora foi um bom ano nas exportações dos manufaturados. E mesmo que a gente falou aqui, né, que está difícil para o produtor ter tanto a necessidade quanto a possibilidade de renovar a frota, por exemplo, vocês percebem que tem a vontade quando a gente fala... e na verdade, tem a necessidade até, né? Porque modernizar a frota é investir em resultado. Se você tem uma máquina que é mais eficiente em aspersão de semente, enfim, em pulverização, é um investimento que você faz que é mais alto, mas você tem esse resultado. Mas quando a gente fala nas tecnologias que caminham para as pautas de sustentabilidade, por exemplo, a gente está num ano de COP30, né? Tem se levantado muito a bandeira da sustentabilidade, de máquinas e, enfim, de ações e projetos que são mais sustentáveis. O interesse do produtor e das empresas por máquinas mais sustentáveis ou com tecnologias que caminhem junto com metas de descarbonização tem aumentado também? Tem aumentado. Na verdade, você tocou num ponto que é o seguinte: uma máquina moderna, ela é muito melhor que uma máquina antiga. Eu vou dar alguns exemplos para você. Se você pegar um pulverizador sem tecnologia nenhuma, você vai aí desperdiçar quase 20% do defensivo. Isso dá um problema de custo para o agricultor, que ele perde muito, e dá um problema no meio ambiente, porque você acaba jogando o defensivo onde não deveria. Se você pegar uma máquina moderna, essa desperdício é 3%, e a gente fala um desperdício programado, você junta os jatos para não ficar nenhum pedacinho sem pulverizar. Então, a diferença é muito grande. Se você pegar a adubação, a mesma coisa. Se você pegar a máquina de adubação moderna, ela é muito mais precisa, você pode fazer uma adubação dinâmica conforme a fertilidade do solo. Você tem, o pessoal chama de lugares que já adubou, ele fecha a adubação, e você economiza até 15% de adubo. Então, e por aí vai, você tem máquinas melhores no plantio, que planta melhor, com um stand melhor, as colheitadeiras, ou seja, todas as máquinas modernas, elas trazem um benefício para o agricultor, um benefício, a gente fala agronômico, ou seja, na planta, um benefício na produtividade das plantas, um benefício na própria operação e um benefício no meio ambiente. Então, você traz um rol de benefícios muito grandes. Então, o agricultor tem realmente interesse em trocar máquina, porque o agricultor não compra uma máquina, não compra a máquina tecnológica pela tecnologia, ele compra se der algum retorno de investimento para ele. Na verdade, não é quando você fala compra para máquina de máquina agrícola, não é uma compra por impulso, né? É uma compra de bem de capital. E o pessoal faz conta, eu vou comprar uma máquina nova que me dá algum benefício daqueles três que eu citei, e o pessoal compra em função disso, ou seja, há, assim, uma demanda reprimida para essas novas tecnologias. E agora, esse ano, a AgriShow, por exemplo, é uma feira que assim, é tradicional por fechar-se muitos negócios, em especial quando a gente fala maquinário, né? Quais as expectativas para esse ano? Deve repetir? Aqui também é muita incerteza, né? Mas deve se repetir, deve caminhar com mais cautela o mercado. Olha, o mercado para esse ano, a Bimac tem, a Bimac, os fabricantes da Câmara Setorial de Máquinas Agrícolas, são 420 fabricantes de máquinas agrícolas,
estipularam que esse ano o faturamento deve aumentar 8%. Por que isso? Se você pegar juros, vai estar alto do mesmo jeito. O dinheiro do governo, Plano Safra, já praticamente acabou. O que nós não temos, que a gente tem esse ano, que a gente não teve ano passado, é a produtividade das lavouras. Então, a gente está tendo, assim, as lavouras estão indo muito bem. Então, você vai ter uma colheita normal, até a pessoa fala, está em super safra. E o ano passado a gente não teve. Ou seja, a janela de investimento não continua boa, mas você tem uma boa colheita. Então, você tem um aumento do faturamento. Eu acho que o AgriShow deve ir nessa mesma direção. Algo piorar, acho que não piora. Ou é igual ou é um pouco melhor, tá? Em função desse que eu falo para você, que eu estou falando para vocês. É uma boa safra, uma super safra, isso anima o pessoal a fazer investimentos. Maravilha, então eu agradeço aqui pela sua disponibilidade de conversar com a gente, tá? Peço até que você deixe algum site aqui disponível para o pessoal que assiste a gente tiver interesse em mais informações sobre o setor, ou até entrar em contato com vocês para tirar alguma dúvida. Fica aqui o espaço para você sugerir um site para o pessoal. O pessoal tiver curiosidade, a BIMAC tem um site, abimac.org.br, e lá tem a Câmara Setorial. E tem as estatísticas do setor, né? Quanto que vendeu de tratores, pulverizadores, quanto que faturou, número de empregos, ou seja, tem uma boa estatística lá para o pessoal que tiver curiosidade de saber mais detalhes sobre o mercado de máquinas agrícolas. Tá ótimo. Então, Pedro, muito obrigado, viu? A gente deseja um excelente 2025 para você e para todo o setor. Afinal, como você bem falou, quando a gente tem uma previsão maior de safra, um aumento de área plantada, consequentemente, vem o sucesso dos outros setores, né? E é isso que a gente segue acompanhando aqui, esperando que, então, 2025, como você bem falou, a gente mantenha o pé no chão, né? Mas espero que seja pelo menos um pouco melhor, então, do que foi o ano passado, para que a gente possa, no fim do ano, então, mesmo com todas as restrições, a gente sabe que também questões políticas atrapalham muito, né? Indecisão que a gente tem aqui, às vezes brigas internas também atrapalham bastante, né, o desempenho do setor, e o que a gente faz aqui é torcer para que prospere. E a gente segue acompanhando então, fica aqui até um recado, né, pessoal, já se animando para as feiras que estão voltando. A gente volta agora em 2025 com edições importantes de feiras que são tradicionais, como a gente bem falou, né, o AgriShow, e a gente espera que o pessoal marque presença, participe e feche negócios para que o setor consiga voltar a prosperar, né? É isso aí, muito obrigado, João. A gente espera ter um bom ano para vocês também. Terra Viva aí que tenha um bom ano. E igualmente, agradeço aqui e a gente fica aberto aqui caso tenham queiram falar com a gente de novo ou tenham alguma necessidade de comunicação. Até mais, viu? Até uma próxima. Beleza.